Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema bem sério que está pegando. Porque tantos professores estão, assim, largando as salas de aula aqui na América Latina. A gente está se baseando bastante num vídeo do canal DW Como Te Afeta, sabe? Ele junta uns dados, uns relatos bem fortes. Como de uma professora que foi agredida por uma aluna só por pedir para guardar o celular. Nossa! A ideia aqui é tentar entender as causas, né, o impacto disso tudo e que saídas esse material aponta. E olha, o problema é grande mesmo. A Unesco, aquela organização da ONU para a educação, estima que o mundo vai precisar de, tipo, 44 milhões de professores novos até 2030. Só que, ao mesmo tempo, muitos estão saindo. A taxa de abandono no ensino primário dobrou entre 2015 e 2022. E parece que a pandemia é bom, piorou tudo, né? Aumentou o estresse, mexeu com a saúde mental. Lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, os dados mostram que os professores estão entre os mais estressados, muitos pensando em sair. Exato. E o vídeo da DW, ele detalha bem essas razões. É um conjunto de coisas bem preocupantes, sabe? A violência, o desrespeito, nossa, chamam muito atenção. Tem esse caso de Bogotá do celular, teve um professor em Santiago que ficou inconsciente. No Chile, os números são, assim, chocantes. 8 em cada 10 professores disseram que já sofreram insulto ou ameaça. A imagem de autoridade do professor, ela está se perdendo. Essa perda de autoridade é muito clara nos relatos, né? Não é só agressão física, parece que contamina o ambiente todo da sala de aula. Com certeza. E junto com isso, vem o burnout. O material descreve bem, sabe? Aquela fadiga, ansiedade. A OMS já até fala que o estresse no trabalho é tipo uma epidemia do século XXI e pega em cheio professores e pessoal da saúde. Teve um estudo na Argentina que mostrou que o esgotamento emocional, aquela coisa de se sentir distante do trabalho, dos alunos, é muito comum e afeta mais mulheres e os professores com mais tempo de casa. E fatores como falta de apoio da família do aluno, indisciplina direto, bullying, tudo isso alimenta o quadro. E as condições de trabalho também não ajudam, imagino. Turmas lotadas, né? Como no México, na Colômbia, com quase 30 alunos por sala. Isso é bem mais que o dobro da média da OCDE, aquela organização dos países mais desenvolvidos, onde a média é menos de 15. E a fonte indica que essa pressão, principalmente com turma grande e menos recurso, é pior na escola pública, certo? Correto. E tem mais. As exigências em cima dos professores aumentaram demais. Espera-se que eles sejam experts em tecnologia, que lidem com diversidade, inclusão, até saúde mental dos alunos e ainda resolvam conflitos. Só que a capacitação, bom, não acompanhou. O vídeo fala que 75% dos sistemas de ensino cobram mais do que os professores hoje estão preparados para dar conta. Nossa. E tudo isso, muitas vezes com um salário baixo e aquela sensação de não ser valorizado, né? A própria Unesco confirma isso, que a insatisfação com o salário é geral na maioria dos países aqui da região. Muito professor tendo que ter 2, 3 empregos para fechar as contas. Aí fica difícil se sentir valorizado mesmo. O que leva a outro ponto-chave que o material levanta: a relação com as famílias. Olha, muitos professores sentem que falta aquela base de respeito, de responsabilidade vindo de casa, sabe? Os relatos sugerem que o comportamento dos alunos, às vezes agressivo, às vezes apático, pode ser um reflexo do que eles vivem em casa, tipo uma normalização da violência. A parceria família-escola é vista como essencial, mas muitas vezes não funciona. Falando em comportamento, o bullying também é um problemão, né? A fonte fala que é pão de cada dia. E ainda tem o cyberbullying. A Unesco estima que 1 em cada 3 alunos no mundo sofre bullying. Isso cria um clima horrível para todo mundo. Exatamente. E a tecnologia entra aí de um jeito complicado. Por um lado, claro, a distração na sala de aula é real. A Unesco até recomenda proibir celular, e alguns estudos, tipo na Bélgica, na Espanha, mostraram que o desempenho melhora sem eles. Por outro lado, as redes sociais podem piorar a hostilidade, né? Pela falta de filtro, pela coisa de replicar a violência que se vê online. Isso gera aquele debate que o material menciona, né? Proíbe a tecnologia ou ensina a usar direito. Muitos acham que, se bem usada, pode ser uma ferramenta boa para ensinar. Precisamente, é um equilíbrio difícil de achar.
E aí, diante disso tudo, o que o material propõe de solução? Bom, sugere uma gestão mais clara da tecnologia na escola, com regras, foco no uso para aprender mesmo. Aponta para uma parceria maior família-escola, talvez com programas de apoio emocional para as famílias também, vendo os pais como parceiros na educação. Indica que é urgente treinar os professores para lidar com a violência, para trabalhar a educação emocional. E, claro, para combater o bullying, ter equipes com psicólogos junto e ensinar inteligência emocional para os alunos. Então, fica claro que não tem uma solução mágica, né? Essa crise dos professores é resultado de um monte de coisa junta. Violência da sociedade que entra na escola, burnout, trabalho precarizado, desafios da tecnologia, problema na relação com as famílias. Tudo isso fragiliza uma profissão que é, assim, fundamental. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, eu acho. Se muitos desses problemas, tipo o desrespeito, a violência, a falta de apoio em casa, vêm de fora da escola e são amplificados pelo mundo digital, pelas questões sociais, será que as soluções focadas só na escola, como treinamento, regras internas, vão ser suficientes? Ou a gente precisa pensar numa mudança maior, sabe? Uma mudança cultural mesmo, de valorizar mais o professor, de entender que educar é uma responsabilidade de todo mundo?